Estou com 47 anos. Estou caminhando para os 48, se Deus permitir. Eu acho que estou cheio. Se eu não chegar, né? Minha esposa fica aí com minha filha, né? E eu vou para a glória, né? Mas se Deus não deixar por aqui, a gente vai continuar juntos nessa caminhada até a Nova Jerusalém. Mas enquanto esse momento não chega, nós temos que manter firme na nossa mente. Irmão, nós somos o que a gente pensa. Por que nós somos o que nós pensamos? Porque do pensamento que está aqui dentro da nossa mente, grande parte das nossas decisões vão ser baseadas no que a gente pensa. Se você, né, você e eu, né, se nós ficarmos pensando que somos miseráveis, né, ou que é assim mesmo, se nós nos acostumarmos com o que não é bom, o fim é certo. Né? Quantas pessoas que escolheram um comportamento que não era um comportamento bom, já passaram aqui numa descoberta e já não estão mais aqui com vocês? Né? Ali em Aracaju, quantas pessoas? A gente procura a pessoa, cadê fulano? Mataram, né? Morreram. Coisas assim que você fica até sem entender. Né? Eu sei, irmãos, que Deus, Ele não se deixa ser zombado. Deus não se deixa ser zombado. Vocês lembram quando eu comentei mais cedo um pouquinho, né? Lá das pessoas que observavam outros crentes e diziam, aquele fulano, aquela fulana é crente errado, né? Não é um crente de verdade, não é um crente que envergonha o evangelho, né? É aquele crente que é sem moral. Um cachorro tem mais moral do que muitas pessoas que andam assim, né? De uma forma que não convém. Essa pessoa tanto perde a moral dentro da comunidade evangélica, né, cristã onde ele congrega, como perde a moral onde ele convive. Com os amigos, ninguém respeita, ninguém leva a sério. E aquela pessoa, com certeza, cada dia mais e mais, se ela não mudar o comportamento primeiro aqui dentro, ela vai ser cada dia mais considerada como um crente errado. Tudo bem? Aí eu quero pedir aos irmãos que abram, né, as suas Bíblias aí no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler e vamos fazer um breve comentário. Aqui, 1 Tessalonicenses 4, né? O escritor está finalizando as suas recomendações àqueles irmãos ali de Tessalônica, em uma cidade, né? E ele vai finalizando falando o quê, né? Vai finalizando colocando a seguinte forma. Ele começa: finalmente, irmãos, não vos rogo e exortamos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, irmãos, porque quando é de Deus, a exortação, ela é no Senhor Jesus Cristo. Quando é do homem, o homem quer impor sobre o irmão, né, sobre a comunidade, a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Isso é importante que você e eu possamos discernir na nossa caminhada espiritual. Quando alguém está, né, na posição ali de liderança, na posição espiritual, de repente dirigindo o culto, dirigindo o trabalho, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. E ele não está exortando segundo o Senhor Jesus Cristo. Porque se não é segundo Jesus Cristo,
foge dele, foge dela por mim. Não adianta falar bonito, não adianta, né, cantar muito bem, se a exortação, se o conselho não vier da parte de Deus. E esse conselho, ele vem em forma de roubo, né? Não é de uma forma de eu lhe mando fazer, né? Eu determino que você faça isso. Temos muitas situações onde aqueles que estão investindo de autoridade querem impor sobre você. Eu convoco vocês para fazerem isso, porque eu sou a autoridade, eu sou o líder da igreja. Tenha cuidado, porque tal comportamento de arrogância pode não ser ali a vontade de Deus, pode ser só a artimanha do homem para lhe levar a fazer alguma coisa que ele deseja que você faça. Precisamos discernir. Então, como de nós recebestes, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Então, irmãos, o objetivo do Evangelho, chegando até a sua vida e a minha vida, é o Evangelho que vai te ensinar, que vai me ensinar como viver de maneira que a nossa vida agrade a Deus. Se o Evangelho que você estiver ouvindo não for o Evangelho que leva você a entender como você vai viver de forma que agrade a Deus, tome cuidado também. Porque nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Então o Evangelho deve nos conduzir a uma vida que agrada a Deus. Os ensinamentos do pastor, do presbítero, do diácono, dos irmãos que estão dirigindo, que estão falando, que estão lendo, devem conduzir você e a mim, ouvinte, a uma vida que agrada a Deus. Se aquela condição, se aquele ensinamento não nos conduz a uma prática de vida que agrada a Deus, eu tenho toda a certeza de dizer que não é algo que vem da parte de Deus. É do homem. É ensinamento humano, é ensinamento equivocado. É um ensinamento que não nos conduzirá a fazer a vontade de Deus. E existe, irmãos, algo pior na vida do homem do que viver uma vida que não agrade a Deus, principalmente do homem, né? Para nós aqui, olhando para nós, que já aceitamos a Cristo. Já pensou? A gente está aqui vivendo uma vida na comunidade religiosa, na comunidade da fé, na igreja, né? Com o nome de crente, você todo domingo vai à igreja, vai aos trabalhos, mas de repente a sua vida não agrada a Deus. Por quê? Porque você tem vivido pelo que alguém diz, o que alguém acha, e não pelo que a Bíblia diz. E aqui a importância de nós procurarmos, né, homens e mulheres de Deus para serem os nossos líderes, discernindo como? Discernindo a partir da própria vida, irmãos e irmãs. Porque quem é de Deus não vive na prática do pecado. E até peca porque, né, a condição humana conduz a essa situação, mas ele não vive na prática do pecado. Ele foge, ele se controla, ela se controla, luta diariamente, tomando a cruz, seguindo a Cristo, mudando de vida, comportamento, a natureza. Não adianta, irmãos, falar palavras politicamente corretas e o comportamento ser um comportamento errado. Porque o que diz mais é a palavra ou o comportamento? O comportamento, não é isso? Então nós precisamos viver as práticas da palavra de Deus. O Evangelho nos leva a desenvolver um estilo de vida que agrada a Deus. E assim, como está no texto, efetivamente a comunidade aqui em Tessalonicenses estava fazendo. E o escritor diz: continue progredindo cada vez mais. A palavra de Deus para nós hoje é: continue progredindo cada vez mais. Não se acomode na vida espiritual, não se acomode na vida do cotidiano, porque quando nós acomodamos, começa a pegar poeira.
como é que pega a poeira. Não é bem assim? Você pega uma toalha branca, lavadinha, cheirosinha, né? Isso na toalha macia, limpa. Aí você vai pegar na sua casa, eu pego na minha casa, a toalha, tiro da gaveta, pego em cima da mesa e acomodo. Coloco a toalha em cima da mesa lá. Deixa lá. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém gosta. Né? Menina, não deixa a toalha aí. Pelo amor de Deus, para não dar. Com uma semana vai começar a acontecer o que em cima da sua toalha branca? Vai começar a aparecer poeira, né? Pó, sujeira, vai acumulando. Por quê? Porque a toalha estava acomodada. Né? Agora, se essa mesma toalha estivesse, de repente, no varal ali, quando era lavada, era colocada no varal para secar, que o vento fica balançando, né? A poeira tem mais dificuldade de grudar nela. Né? Porque ela não está acomodada, ela está em movimento. Então, na nossa vida espiritual, irmãos, quando a orientação aqui é que nós devemos progredir, nós temos que buscar os meios que nós possamos progredir. Como é que o crente progride na comunhão com Deus? Me diga aí uma forma. A irmã Maria falou? Lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia é uma forma de progredir em direção de Deus. Outra forma. Orando, a irmã Suzana falou orando, então. Eu tenho duas, né? Leitura bíblica, mas aí eu tenho irmãos que não leem. Mas hoje, graças a Deus, né? Já tem a Bíblia em áudio. Se buscar lá no próprio site da Sociedade Bíblica Brasileira, que é um site confiável, né? Vai ter lá a Bíblia toda, tem várias versões de Bíblia lá distribuídas. E tem a opção de ouvir. Você aperta o botãozinho lá no celular, tendo internet, e começa a ouvir o áudio da Bíblia. Então, quem não sabia ler, agora não tem mais tanta desculpa diante de Deus. Porque agora tem a opção de ouvir. Ouvir. A gente precisa, então, se ler a Bíblia, ouvir a leitura da Bíblia me aproxima de Deus, eu preciso dedicar um tempo do dia para me aproximar de Deus. Porque orar tem a hora, né? Está todo dia, caminhando, antes de deitar, antes de comer, vai na rua, está orando, está pensando em Deus, está falando com Deus. Mas além de orar, que é esse exercício mais às vezes restrito na prática devocional nossa, nós precisamos começar a falar com Deus. Falar mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajude, Senhor me caminhe. Senhor, como é que eu resolvo essa situação? Começar a falar com Deus. Trazer Deus para essa intimidade da conversa, do dia a dia. Então, precisamos progredir. A orientação da Bíblia é progridam. Progridam de uma vida que agrade a Deus. E agora eu preciso, diante dessa ordem de progredir, minha vida que agrade a Deus, eu preciso entender como eu consigo progredir. Louvores, né? Também músicas cristãs, ouvindo, me alimentando. Vim da igreja, porque aqui eu oro com vocês. Mas fala a verdade, se o culto fosse em casa, a gente ia ter terminado o culto já. E geralmente o meu culto doméstico lá, às vezes dá 15 minutos, tem dia que dá mais um pouquinho. Eu queria um texto, eu oro, o marido ora, Sara ora, canta um hino, e a fez o culto doméstico. Né? Se fosse na casa, já tinha terminado o culto. Talvez nem tinha feito o culto. Porque tem negócio na televisão, que tem um programa ruim de domingo. Meu Deus do céu. Né? Tem negócio de uma série lá na Netflix, que tem que assistir a série. E gruda a gente, chama, e outras coisas. Tem um vizinho que chega, tem um cansaço do dia a dia. Então, vir à igreja, irmãos, nos tira dessa zona de conforto e nos coloca em um ambiente de adoração.
A igreja deve ser um ambiente de adoração. Muito embora todos nós, né, venhamos com as nossas características aqui, está todo mundo do jeito que é. Mas aqui a gente não é do jeitinho que é em casa. Né? Em casa a gente é pior. Na verdade, aqui a gente é melhor um pouquinho. Porque Deus irmão está olhando para a gente, né? Não se preocupa, fazer. Em casa não, em casa a gente pá, pimba, né? Chuta a balde, bate na porta, na mesa, quebra a vassoura, né? E aquela coisa toda que acontece em casa, mas na igreja não. Leitura da palavra, ouvir a palavra, louvores, oração, falar com Deus, vir às reuniões. Esses exercícios vão nos ajudar a progredir na nossa vida espiritual. Outra coisa que temos que ter cuidado, irmãos, o local aonde nós andamos. Isso é muito importante. Porque se nós, um exemplo aqui, né? Eu gosto de jogar bola. Aí eu gosto de assistir jogo. Mas se eu viciar muito e ficar indo para o estádio lá, ficar lá no meio do pessoal assistindo o jogo, né? Aí lá tem palavrão, tem gente com roupa de qualquer jeito, tem um cara de comportamento que não é bom para mim. Eu vou uma vez é uma coisa, mas eu vou duas, vou três, vou quatro, vou cinco, vou seis, vou sete, vou nove. Eu estou me detendo em um local onde a informação que está chegando para mim não me ajuda a progredir com ele. Né? Senta ali um vasinho. Aí começa a conversar a vida do né? Senta na esquina. Aí junto um cara de homem que não é crente. Aí começa a olhar para uma mulher que passa de short, outra que passa de saia, outra que passa de roupa, né? E começa assim. E aquilo você começa a ficar normal para você. Ao invés de você influenciar o evangelho, você acaba sendo influenciado. Aí lá no trabalho também, porque no trabalho a gente não escolhe os colegas de trabalho, né? Tem de todo tipo. Tem cristão e tem o não cristão, mas é colega de trabalho. E a gente começa a desenvolver um relacionamento de confiança, né? Uma amizade começa a acontecer. Aí de repente os conceitos do homem, da mulher do mundo, que é o meu colega de trabalho, começam a influenciar o meu comportamento. Ao invés da minha vida influenciar dela, eu começo a ser influenciado por ele. Por quê? Porque às vezes eu fico com vergonha de dizer sou crente. Porque às vezes eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente. Né? Tem dito muito. Né? A pessoa é crente, mas lá no trabalho ninguém sabe que não é crente. Sangue de Cristo dele. Né? Ao ponto que quando alguém diz, como é a história? Fulano é crente. Rapaz do Senhor, irmão, também sou. Né? Geralmente tem mais de um amigo secreto no trabalho. Tem mais, escondido tudo com medo. Né? Coisa triste, não é verdade? Porque não está nem praticando o que nós temos lá em Salmo 105. Falar das bondades de Deus, da misericórdia de Deus. Temos que, irmãos, viver esse evangelho, temos que progredir. Irmãos, não existe fórmula mágica para progredirmos na vida espiritual. Existe um exercício diário, devocional com Deus. Busca a Deus, dia após dia, entre no seu quarto, fecha a sua porta, em secreto, busca o teu Deus que está no céu. Esse exercício maravilhoso, irmão. É um momento maravilhoso com Deus. Quanto mais você ora no secreto com Deus, mais você tem vontade de orar. É maravilhoso você desenvolver essa comunhão com Deus. Busque o seu tempo. Eu não sei como é a sua rotina. Não sei, mas você sabe. Busque o seu tempo de estar sós com Deus. Ajoelhado, sentado, falando com Ele, lendo a Bíblia, leia, ore. Não queira orar 1 hora de vez no primeiro momento. Ore 5 minutos. Vai demorar uma eternidade, 5 minutos. Bote o relógio para marcar. Vou demorar 5 minutos.
Senhor, muito obrigado aí 30 segundos. Senhor, muito obrigado 45. Misericórdia, eu orei tudo. Falta até assunto, repita de novo. Não tem problema, repita o assunto. Comece a marcar no relógio. Para você ter uma ideia. Né? Daqui a pouco você não vai precisar mais do relógio, porque você vai ter assunto. Você vai lembrar do meu nome para orar, o nome da irmã Lúcia, o nome da irmã Marisa. Você vai orar de pessoas, vai lembrar de pessoas. O Espírito de Deus vai te trazer nomes. O Espírito de Deus vai te lembrar. Sabe? Mas isso não acontece com quem não tem uma vida de devocional com Deus. Não vem ninguém na cabeça. Quem não desenvolve uma vida com Deus de oração e busca, sabe qual é o nome que vem na cabeça na hora de orar? Sabe qual é? É eu. Senhor, porque eu preciso, porque eu. É só ele, só vê ele na oração. Sabe? Comecemos a orar pelos outros, irmãos, porque a sorte de Jó foi mudada quando Jó orava pelos seus amigos que perseguiam. Lembra? Está lá no finalzinho de Jó 42. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orou pelos seus amigos. Olha aqui, ensinamento maravilhoso. Ou seja, Deus me falando, olha, se preocupe também com o outro, irmão, olhe por ele. De você eu cuido. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Então vamos orar uns pelos outros, irmãos. E vamos progredir. Guarda na mente o convite de Deus para nós, a oração de Deus para nós nessa noite. Isso é para mim também, é que eu venha progredir. E o exercício que progredimos espiritualmente é leitura da palavra, oração, louvores, vir à igreja, né, estarmos juntos, estar buscando ao Senhor, e nós vamos progredir espiritualmente. Faça esse exercício na sua vida, e no decorrer desse ano nós vamos compartilhando, né, o que mudou na minha vida. Aquele que tem se sentido fraco, desmotivado, comece a praticar esse exercício. E você vai ver que vai começar a ser renovadas as forças para buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, pois Ele está perto. Deus está perto, irmão. Deus está perto. Aleluia. Abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas 22.